Graça e paz, queridos. Hoje nós vamos para mais uma aula e vamos estudar aqui sobre a besta do Apocalipse, que representa o anticristo. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia no capítulo 13 de Apocalipse, do versículo 1 ao versículo 10, para a gente ir acompanhando versículo por versículo. Tá ok? Então pega aí a sua Bíblia e essa passagem diz o seguinte: Eu vi uma besta que saía do mar. Ela tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: Quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto, morto a espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Ok? Então nós vamos aprender um pouco mais sobre essa besta. A besta que representa o anticristo, que tem autoridade oferecida pelo dragão. E esse dragão nada mais é do que o próprio Satanás. Ok? Então assim, quem é o anticristo? Ok? Então, para começar, a gente precisa ver aí o versículo 1. A besta, ela saía do mar. Ok? Então, o que é que isso significa? Olha só o que João diz no versículo 1. Vi uma besta. A besta, ela é um animal monstruoso. Ok? Besta significa animal monstruoso. E essa besta, ela saía do mar. Então, se você pegar Apocalipse 17:15, a gente vai entender o que é que significa mar. Mar significa povos, multidões, significa nações em sua desordem social e política, ok? Olha só o que diz Apocalipse 17:15. Então o anjo me disse: as águas que você viu são os povos, são as multidões, são as nações e as línguas. Então, João viu essa besta saindo do mar, esse animal monstruoso, terrível, saindo do mar. Então significa que ele saiu de um ambiente relacionado aos povos, às multidões, às nações, às línguas, ok? De um ambiente onde representava todos os povos. Então, o que é que significa então essas ondas agitadas? Porque o mar, ele tem onda e as ondas são agitadas. As ondas agitadas do mar significa a situação social e política conturbada, agitada. Então, o que a gente aprende com isso? O anticristo, ele vai surgir em um ambiente onde as nações, onde os povos, onde todas as pessoas representadas por todas as línguas, elas estão passando por uma situação social e política conturbada, agitada.
Então ele vai surgir desse ambiente, ok? E continuando aqui, antes do aparecimento dele, o mundo estará em desespero, em um beco sem saída. Então ele vai emergir do caos no contexto de várias agitações. Então o mundo, antes do aparecimento do anticristo, da besta, o mundo vai clamar por paz. O mundo ele vai clamar por ordem, porque ele vai surgir do caos mundial, do caos político, do caos social, do caos econômico. Então as pessoas dessa época estarão clamando por paz, por segurança, por uma economia equilibrada, ok? Então aqui a gente vai ver um mundo com agitações naturais, que nós já estamos vendo, como por exemplo terremotos, epidemias, fome. Nós vamos ver um mundo com agitação social, as guerras cada vez mais crescem, a imoralidade ela é cada vez mais natural na sociedade, na televisão, nos programas de TV, nas músicas. Nós temos um mundo com agitações religiosas, a apostasia, o abandono da fé, cada vez mais cresce entre as igrejas. Há o surgimento exacerbado de falsos profetas. Então, o anticristo, a encarnação do mal em uma pessoa, ele vai se dar nessa época. Época de agitação natural, agitação social e agitação religiosa. Então, esse homem vai se levantar nessa época, ok? Do caos social, do caos político, do caos religioso e econômico, ok? Ele surgirá em um tempo oportuno, certo? Ele surgirá em um tempo oportuno. Ele surgirá oferecendo solução para os problemas mundiais em um tempo onde os homens estarão clamando por paz. Então, ele surge como se fosse o salvador da pátria. Ele surge como se fosse o representante da salvação do caos, em meio ao caos, certo? Então ele surge apresentando soluções. Ele surge como a pessoa que vai resolver todos os problemas, todas as agitações naturais, religiosas, políticas e sociais da sua época. Então, olha só como é interessante a frase do historiador Arnold Toynbee. Ele diz assim: o mundo está pronto para endeusar qualquer novo César que consiga dar à sociedade caótica unidade e paz. Então, o ambiente onde nós vivemos hoje, em todo o mundo, esse ambiente ele está propício para endeusar qualquer homem que se levante e ofereça paz e unidade em uma sociedade caótica, em uma sociedade agitada, em uma sociedade quebrada, dominada pela inconstância, dominada pelo caos. Então, qualquer homem que se levantar e prometa uma unidade universal, uma paz universal, uma resolução de todos os problemas da humanidade, qualquer homem que se levantar, as pessoas irão aplaudir, as pessoas irão abraçar, as pessoas irão apoiar. Então, esse homem ele vai nascer, ele vai aparecer nesse ambiente onde a sociedade clama por paz, onde a sociedade clama por uma unidade econômica, social, política e religiosa, ok? Ele é a incorporação do poder dos imperadores. Vamos ler agora aí o versículo 2, a gente já leu 1. Versículo 2, a besta que vi era semelhante a um leopardo.
mas tinha pés como os de urso e a boca como a de leão. Então João vê essa besta e dá algumas características delas, características extra relacionadas a alguns animais. Olha só o que ele diz. Olha só, essa besta ela era semelhante a um leopardo. Ela parecia um leopardo, mas ela tinha os pés como os pés de um urso e a boca dela era como se fosse a boca de um leão. O que é que o João está querendo dizer com isso quando ele vê a besta em seus sonhos? A gente responde essa questão entendendo a profecia de Daniel que se encontra no capítulo 7 de seu livro. Daniel também viu um animal semelhante assim. Aliás, ele viu 4 animais que representavam 4 reinos. E esses animais aí, como por exemplo o leão, representava a Babilônia, o urso representava a Medo-Pérsia, que dominou a Babilônia. Depois o leopardo aparece aí nos sonhos de Daniel, que representa o Império Grego, que dominou a Pérsia, a Medo-Pérsia. Depois, quem vai dominar o Império Grego é o Império Romano, certo? Que chega aí representado no sonho de Daniel como um animal feroz, como um animal esquisito, como um animal mais estranho de todos e que vai ser a grande potência mundial. Esse império representa aí o Império Romano, que aí se manifesta um pouco antes de Cristo nascer e tem os seus domínios aí por um período maior do que os outros impérios anteriores. Então, o que isso significa? Quando João vê a besta com essas característica aqui do leopardo, do urso e do leão, característica também essas referências ao sonho de Daniel no capítulo 7, ele está querendo dizer que o anticristo ele vai se incorporar, certo? Vai se incorporar de todo o poder dos imperadores do passado. Então, ele terá a ferocidade do leão, a força do urso e a velocidade, a agilidade, a inteligência, a astúcia do leopardo. Então, quando João vê a besta com essas características, o que ele está querendo dizer através do sonho de Daniel é que esses imperadores do passado, da Babilônia, da Medo-Pérsia, da Grécia, da Roma, eles na verdade são um prenúncio da incorporação, da encarnação do anticristo, certo? Então toda a velocidade desses impérios, toda a força, todo o poder, toda a inteligência, velocidade, agilidade que havia nos impérios anteriores, isso será incorporado no anticristo. Ele vai manifestar todo esse poder. Agora pense aí a grandiosidade do Império Babilônico, sua maldade, sua ferocidade, o seu poder. Pense também na grandiosidade do Império Medo-Persa, que destruiu o Império Babilônico. E assim por diante, do Império Grego, do Império Romano. Pense todos esses poderes juntos, em um só, certo? Então é isso que vai acontecer no governo do anticristo. Ele vai incorporar e manifestar todo o mal, toda a ferocidade, todo o poder, toda a força, inteligência e a agilidade dos impérios anteriores, ok? E vai manifestar isso em seu governo. É isso que João quer dizer. A besta que sobe do mar simboliza o poder perseguidor de Satanás, manifestado em todas as nações e governos do mundo através de toda a história e incorporado no anticristo.
Então, todo esse poder perseguidor de Satanás, que foi manifestado nos impérios anteriores, ele então aí vai ser incorporado na pessoa do anticristo, certo? Então vai ser um governo opressor, vai ser um governo terrível, feroz, cheio de poder e autoridade. E esse poder vai ser concedido pelo dragão, que é Satanás. As sombras do anticristo. Esses impérios, na verdade, eles são uma sombra do anticristo. Eles apontam para o anticristo, eles são um prenúncio do anticristo. Então, olha só o que diz 1 João 4, versículo 3. Todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse espírito é o espírito do anticristo. Ok? Certo? Então, o espírito do anticristo ele já é manifestado ao longo da história da humanidade. O espírito do anticristo, aquele que se levanta contra a mensagem de Cristo e contra a sua igreja, ele já existe e já é manifestado nesse mundo, certo? E ele usa alguns imperadores, usa alguns governantes para perseguir a igreja, para perseguir o evangelho de Cristo, perseguir a mensagem de Jesus e os seus seguidores. Esse espírito ele sempre existiu, certo? O que vai acontecer com o surgimento do anticristo, na verdade, é a incorporação desse espírito maligno. É a incorporação do mal. É a encarnação de toda maldade. Aí, com a autoridade concedida por Satanás. É isso que vai acontecer. O espírito do anticristo sempre esteve presente nos seus precursores. Ele sempre esteve presente nos impérios que perseguiu a igreja. E hoje ele está presente em nossa sociedade. Se você vê a nossa sociedade, ela está num caos. Ela persegue a mensagem de Cristo. Ela persegue os cristãos. Então o espírito do anticristo já está presente. Como João falou, quem não confessa a Jesus, esse espírito não procede de Deus. Ele é do anticristo. Então, os seus precursores, na verdade, pavimentaram o caminho para a encarnação de todo mal, opressão, escárnio em uma só pessoa. Então, na verdade, dá a ideia aí de um engenheiro que constrói um caminho e pavimenta ali aquela estrada para preparar esse caminho para a encarnação do anticristo. Foi isso o que esses impérios fizeram. Eles prepararam o caminho para a chegada do anticristo. Ok? Outra característica do anticristo é que ele agirá no poder de Satanás. Olha só o versículo 2. O dragão, que é o próprio Satanás, ele deu à besta é o anticristo, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, esse poder, esse trono e essa grande autoridade, ela é concedida por Satanás. Mas sabemos que Satanás concede esse poder, esse trono e essa autoridade ao anticristo com a permissão de Deus, certo? Então, a gente entende que, na verdade, quem está por trás dessa história é o próprio Deus. É Deus quem concede o poder. É Deus quem concede esse trono. É Deus quem concede grande autoridade ao próprio anticristo. Tudo isso para a sua glória, tudo isso para mostrar que ele está no controle. E para ele ser glorificado com a fidelidade da igreja através dessa manifestação do anticristo, que ainda virá. Olha só Apocalipse 13, agora o versículo 4. Olha só o que eles dizem. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, ao anticristo. Então, eles não vão só adorar a besta, os seus seguidores, não vão adorar somente a besta.
Eles vão adorar também o dragão, que é o próprio Satanás. E também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante ao anticristo? Quem é semelhante ao seu governo? Que governo no mundo apareceu e teve o poder glorioso e esplêndido como o poder do anticristo? É isso que seus seguidores estão dizendo aqui. Quem pode guerrear contra ela? Quem pode guerrear contra ele? Então dá a ideia que para os seus seguidores e para o próprio anticristo, ele será uma pessoa imbatível, será uma pessoa invencível. Então ele será um governo, terá um governo com grande poder, certo? Com grande agilidade, com grande domínio. E vai levantar aí a frase, né, dos seus seguidores: quem é semelhante a ele? Quem pode guerrear contra ele? Ele é invencível, certo? Ninguém pode vencer. Então, ele vai ter esse consentimento dos seus seguidores. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com poder, sinais, prodígios da mentira. 1 Tessalonicenses 2, 9 e 10. Então, o aparecimento dele é segundo a eficácia de Satanás, ou seja, ele tem poder parecidos com o poder de Satanás, é como se ele fosse a encarnação do próprio Satanás, e ali para enganar os perdidos, para enganar as pessoas que não seguem a Cristo Jesus, ele então vai realizar sinais, prodígios e maravilhas, tudo com o intuito de mentir, de enganar e dominar a mente daqueles que não seguem a Jesus. E então ali atrair vários seguidores para si. Então essa é mais uma característica do governo do anticristo. Perceba que é um homem de grande poder, é um homem capaz de realizar milagres, certo? É um homem capaz de realizar grandes sinais e prodígios. Então é um homem singular, como nunca apareceu nos impérios anteriores. Seu poder também é singular, sua agilidade singular, certo? E ainda, desde a criação do mundo, nós não conseguimos ver tamanho poder, tamanha singularidade em outra pessoa, ok? Então, como está a nossa sociedade? A nossa sociedade, na verdade, está pavimentando o caminho para o anticristo, assim como os impérios anteriores, assim como os imperadores precursores do anticristo. Ela está pavimentando o caminho, preparando o caminho para a chegada do anticristo. Então, de acordo com o 2 Tessalonicenses 2,11, eles procuram intensamente por sinais e milagres. O anticristo vai disseminar também falsos ensinos. Você vê que a nossa sociedade hoje é carente de milagres, ela é carente de sinais. As pessoas procuram uma igreja, aquela igreja tem que manifestar sinais, milagres, poder. As pessoas estão procurando resoluções do seu problema e não a Cristo Jesus. Então, é uma sociedade que quer ver maravilhas, é uma sociedade que valoriza mais a experiência religiosa do que um relacionamento pessoal com Cristo. Ela quer ter experiências espirituais, mas não quer ter relacionamento com Cristo Jesus. Ela quer ver milagre, ela quer ver sinais, ela quer ver maravilhas, ela só não quer Cristo. A nossa sociedade está assim. Então esse homem vem para oferecer isso à sociedade. Nós vimos também que esses homens não suportam a sã doutrina, 2 Timóteo 4:3. São pessoas que não suportam a verdade do Evangelho. São pessoas que tapam os seus ouvidos para a mensagem de Cristo, porque essa mensagem dói, essa mensagem confronta. E, na verdade, eles procuram líderes e mestres que provoquem coceiras no seu ouvido,
certo? Ou seja, que falem aquilo que é agradável ao seu ouvido. Então, essa é a nossa sociedade. O anticristo vem também para falar aquilo que é agradável aos seus seguidores. Então, é uma sociedade que obedece a ensinos de demônios, 1 Timóteo 4:1. Hoje, a nossa sociedade está assim, certo? Como, por exemplo, a ideologia de gênero é um ensino de demônio. O sexo entre pessoas do mesmo casamento, aliás, entre pessoas do mesmo sexo. O casamento entre pessoas do mesmo sexo. Nesse caso também, o que a gente vê atualmente é o apoio ao aborto. Então, tudo isso ensinos contrários à palavra de Deus, ensinos contrários à mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Então, as seitas heréticas, seita é todo tipo de manifestação religiosa que desfiguram a pessoa de Cristo Jesus. Elas usam, além da Bíblia, um livro exclusivo da sua própria religião. Então, isso é seita. Então, as seitas heréticas, o misticismo, o sincretismo de muitas igrejas preparam o caminho para a chegada do anticristo. O misticismo é você acreditar em qualquer objeto, dar valor àquele objeto como se ele fosse algo que tivesse ali uma manifestação de poder. Você acreditar que a própria religião, as suas próprias atitudes religiosas emanam poder e te abençoam, e não o próprio Deus. Isso é misticismo, ok? E o sincretismo também religioso. O sincretismo religioso é a unificação de todas as religiões, porque todos os caminhos levam a Deus. Então isso está cada vez mais comum em nossa sociedade. E o anticristo vai oferecer tudo isso aos seus seguidores, aquelas pessoas que desejam isso. Ele vai disseminar falsos ensinos. Hoje a gente vê vários falsos profetas se levantando e disseminando falsos ensinos. Seu poder será singular e irresistível, que é o que os seus seguidores dizem. Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Apocalipse 13:4. O poder dele é singular, não há outro rei ao longo da história da humanidade, outro governante, outro imperador, que apresentou um poder parecido com o poder que será manifestado na pessoa do anticristo. Não há outro, não houve outro, ok? Então, e esse poder será irresistível, ok? Será irresistível. As pessoas irão se dobrar ao seu governo. Será irresistível. As pessoas de todo o mundo. Menos a Igreja de Cristo Jesus. Que, por a Igreja não se dobrar a esse poder, resistir ao seu poder, ela será perseguida, ela será oprimida. Vai ser um tempo de angústia. Então, continuando. Ele será adorado em toda a terra. Então, é uma pessoa que vai ser adorada em toda a terra, em toda a humanidade, certo? Em todo o globo, em todo o planeta, certo? Ele vai ser adorado, seu governo vai ser universal, certo? Adoraram o dragão, eles adoraram Satanás, certo? Então, é um governo que promove a adoração do próprio Satanás, que tinha dado autoridade à besta. E também adoraram a besta. Eles vão adorar tanto a besta como também o próprio Satanás. Apocalipse 13:8. Todos os habitantes da terra, olha só, todos os habitantes da terra adoraram a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Quem não tem o nome escrito
no livro da vida do Cordeiro? São aqueles que não creram em Jesus. São aqueles que não entregaram a sua vida a Jesus. Esses não têm o nome escrito no livro da vida. Então, todos esses adorarão a besta. Eles irão se render à besta. Porque a besta vai pressionar. A besta vai pressionar em relação à família dessa pessoa. Talvez ele vai querer prejudicar essa família, vai querer exterminar essa família. Ela vai prejudicar a vida econômica dessa pessoa. Isso reflete na questão de ganhar mais, por seguir a besta. Isso reflete na questão de ter um cargo melhor, por seguir o sistema da besta, como a gente já aprendeu sobre a marca da besta. Então, assim, as pessoas serão pressionadas, e aqueles que não têm a Cristo vão abrir mão de viver a mensagem do Evangelho, porque já não vivem mesmo, e então seguirão aí o sistema da besta. Então todos adorarão, exceto a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, os que são realmente salvos, os que têm o seu nome escrito no livro da vida, eles não adorarão a besta, de maneira alguma, ok? Então ele será adorado em toda a terra. O mundo está ensaiando essa adoração aberta ao anticristo e a Satanás. Então já há um ensaio, certo? Para realmente ali isso acontecer. Por exemplo, esse ensaio começou com a adoração aos imperadores. Os imperadores, eles promoviam a adoração de si mesmos. Eles exigiam ser chamados de deuses. E aqueles que não adoraram eram perseguidos, eram maltratados, eram exterminados, eram executados. Isso aconteceu muito durante o Império Romano, certo? Hoje a gente vê aí o culto a Satanás, o satanismo, uma religião que cada vez mais cresce no mundo. As pessoas não têm vergonha de dizer que adoram Satanás. Se você procurar na internet e colocar satanismo, culto a Satanás, você vai ver que existem vários adoradores. Então, o anticristo vai promover essa adoração em seu governo. A gente vê aí o ocultismo, seitas esotéricas, necromancia, são seitas que procuram a comunicação com os mortos, com os espíritos malignos, a adoração desses espíritos, certo? Onde existem oferendas para esses espíritos, certo? Então, a gente vê também dentro das nossas universidades e escola o culto ao homem, o humanismo, o homem no centro do universo. Então, as pessoas, os jovens vão para o ambiente universitário, eles se deparam com esse ambiente humanista. O homem é o centro, o homem é a verdade, o homem é o caminho, certo? Então, isso é promovido em nossas escolas, em nossas universidades. O homem no centro de todas as coisas. Então, tudo isso prepara o caminho para o anticristo, porque no seu governo vai ser aí manifestado todos esses tipos de adoração. Adoração ao próprio governo, adoração a Satanás, promoção do ocultismo, promoção da consulta aos mortos, consulta aos espíritos malignos, adoração dos mesmos, e o homem no centro do universo. Como representante principal, o anticristo. Olha só o que diz 2 Tessalonicenses 2, o versículo 4. Diz assim: Este, ou seja, o anticristo, a besta, se opõe. O que é que isso significa? Ele fará forte oposição a toda adoração que não seja a ele mesmo. Então ele vai se opor a todo tipo de adoração que não seja a ele mesmo. Porque a adoração ao seu ser, ela precisa ser universal, certo? Então todos os povos têm que adorar somente a ele. E ele se exalta acima de tudo que se chama Deus. O que é que isso significa? Quando ele se exalta acima de tudo que se chama Deus, isso significa que ele vai se levantar contra tudo relacionado ao culto de Deus.
Então ele se levanta contra a igreja, ele se levanta contra o sistema de Cristo Jesus, ele se levanta contra a pregação da palavra, ele se levanta contra a Bíblia, certo? Então ele vai se levantar, ele vai se exaltar acima de tudo que se chama Deus, chegando até assentar-se no santuário de Deus. Então aqui não significa que ele vai ter um santuário de Deus e que ele vai se entrar no trono de Deus. Significa que ele vai se fazer passar por Deus. Certo? Ele fazendo-se passar por Deus. Então ele vai querer ser Deus. Certo? Ele vai querer ter o poder, a glória, o domínio, a honra de Deus. Ele vai exigir isso da humanidade. E vai exigir isso da Igreja de Cristo, proclamando que ele mesmo é Deus. Ele vai dizer que ele é Deus, desejo de usurpar a honra e a glória de Deus. Ok? Então, isso acontecerá em seu governo. Ele vai se manifestar. Vai ser um reino de blasfêmias. A besta foi dada uma boca. Olha só o versículo 5 e 6. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes, blasfemas. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam no céu. Então ela blasfema e amaldiçoa o nome de Deus e também a sua igreja, o seu tabernáculo, onde Deus habita. Ok? Então Apocalipse 13, do versículo 5 e 6. Então vai ser um reino de blasfêmias. Vai ser um reino de palavras de escárnio dirigida a Deus, palavras de zombaria dirigida à igreja. E isso é muito comum em nossa sociedade. É cada vez mais comum. A nossa sociedade, ela prepara o caminho para um governo de blasfêmias, de zombaria, de escárnio, de perseguição, palavras duras dirigidas à igreja. Você vê hoje aí que a mídia cada vez mais persegue os cristãos. Se você for assistir séries, filmes, cada vez mais há séries e filmes que zombam da fé cristã, que trazem ali escárnio, vergonha ao Evangelho de Cristo Jesus. E diretamente, porque indiretamente, você vê em quase todos os filmes, em quase todas as séries, certo? Mas já há séries e filmes que diretamente eles ali promovem ali cenas de blasfêmias e escárnio à igreja do Senhor Jesus Cristo, certo? Essas manifestações também, por exemplo, no carnaval, certo? Onde ali as escolas de samba, elas promovem ali um escárnio, uma perseguição, uma mensagem deturpada ao Evangelho de Cristo Jesus. Você vê isso também nas universidades. Cristãos passando por situações, por causa da sua fé, de blasfêmias, de escárnio, de deboche, de zombaria. Você vê, é muito comum, até mesmo nos nossos empregos. E também, não muito diferente, dentro da nossa casa, onde ali o nosso parente, que não é convertido ao Evangelho, zomba da gente. Lança ali uma palavra de escárnio, de zombaria, de perseguição. Então vai ser um reino de blasfêmia singular, porque já existe isso, mas no governo do anticristo será mais direto, certo? Mais singular, será manifestado de uma maneira maior, ok? Então, vai ser um reino de blasfêmia, ele dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Olha só o que diz Daniel 11:36. Ele dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Seu governo será universal, foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo,
povo, língua e nação. Versículo 7, Apocalipse 13. Então o governo dele vai ter domínio sobre toda tribo, todo povo, toda língua, toda nação. Certo? Não vai ficar uma nação de fora, um povo de fora, uma língua de fora. Será um governo universal. Então a Bíblia fala em 1 João 5,19 que Satanás é o príncipe deste mundo. O mundo inteiro jaz do maligno. Ok? E esse governo de Satanás ele vai ser manifestado de uma forma mais evidente na pessoa do anticristo. Certo? O reino que Satanás ofereceu a Cristo, o anticristo vai aceitar. Satanás ofereceu um reino a Cristo Jesus. Cristo não aceitou esse reino. Olha só o que diz Lucas, capítulo 4, do versículo 5 ao 7. O diabo o levou a Cristo a um lugar alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor. Ora, tudo é de Cristo. Cristo tem autoridade sobre todas as coisas. Cristo é Deus. Olha o que é a proposta de Satanás. Sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso, olha só, me foram dados. Quem deu essa autoridade a Satanás sobre os reinos? Foi Cristo, foi Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quem deu essa autoridade? Ele é o príncipe deste mundo. O próprio Deus deu. Sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu, Jesus, se você me adorar. Então, aqui é uma tentação de Satanás no deserto ao próprio Jesus, quando ele estava em jejum, ali no deserto. E Satanás faz essa proposta. Jesus pede para Satanás se retirar, ele rebate Satanás com a palavra de Deus. Só que esse governo recusado por Jesus, ele será aceito pelo anticristo, a pessoa que vai ainda se encarnar, ok? Vai nascer. O que acontecerá com a igreja durante a manifestação do anticristo? O que acontecerá comigo e com você se nós estivermos vivos? Quando o anticristo se levantar, o que vai acontecer? Ok? Então, olha só o que vai acontecer. O governo do anticristo vai ser um governo opressor. Então, ele vai oprimir a igreja. A igreja será oprimida, será perseguida. Certo? Apocalipse 13, 7. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Então, o anticristo vai guerrear, vai perseguir, vai oprimir os santos, que é a igreja, que adora a Jesus, e vai vencê-los. Mas no sentido de vencê-los em relação à morte física, não em relação à morte espiritual, não em relação à vitória espiritual, porque já está decretado a sua derrota. Na verdade, os santos já venceram. Os santos vencerão o anticristo, ok? Mas no sentido de vencer ali, que ele vai perseguir a igreja e aqueles que não o adorarem serão mortos. Então, olha só, Apocalipse 13, 10. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Então você vai ver que é um governo que vai aprisionar aqueles que não adorarem, aqueles que não tiverem a marca da besta, aqueles que não aceitarem o sistema imposto pela besta. Quem não aceitar esse sistema, meu irmão, vai para a cadeia, vai preso. Talvez terão suas casas ali saqueadas, queimadas, destruídas. Okay? É isso que vai acontecer. Quem não aceitar o sistema morre. Se alguém há de ser morto a espada haverá de ser morto. Então, vai ser um governo bastante opressor. Ele fará contra o Altíssimo, Daniel 7,25. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Isso é muito comum em nossa sociedade.
uma sociedade que levanta para mudar os tempos e a lei, é muito comum. Os santos serão entregues na sua mão. Então, se eu e você estivermos vivos durante a sua manifestação, possivelmente nós, como cristãos, haverá aí a possibilidade de sermos entregues em sua mão, certo? Diante da sua autoridade, talvez ali preso, ok? E se a gente não adorar, possivelmente seremos mortos, executados por seu governo. Ele perseguirá de forma cruel aqueles que se recusarem a adorá-lo, se levantará contra o culto, a igreja e toda expressão de fidelidade a Deus. Sabe aquele culto que você não dá valor? Aquele culto que não damos valor, que achamos que é mais um domingo para ir à igreja, que é chato se levantar cedo pela manhã e ir à igreja, que é chato assistir a aula da escola bíblica, que é chato ir ao culto à noite e que eu posso ir a próxima semana quando eu estiver com vontade. Você não vai ter oportunidade no governo do anticristo, porque ele vai se levantar contra todo culto. Se ele descobrir que existe algum local onde há um culto ao Senhor Jesus, ele vai chegar ali com suas tropas, talvez chegar ali com armas e com tiroteio, aprisionando todo mundo e colocando em cárcere. Então, meu irmão, se você tem liberdade hoje para adorar o Senhor Jesus Cristo, venha cultuá-lo. Adore-o em público, adore em um ambiente congregacional, com a Igreja do Senhor Jesus. Se você tem a oportunidade de aprender mais sobre a Bíblia, aprofunda o seu conhecimento hoje. Preparem os seus filhos para adorarem o Senhor Jesus Cristo, para amarem o Senhor Jesus e amar a sua palavra. Porque se o anticristo não se manifestar na sua geração, ele pode se manifestar na geração do seu filho. Ele pode se manifestar na geração do filho do seu filho. Ou na geração dos seus bisnetos. Ok? Do filho dos seus filhos. Então, se você não tem essa preocupação de crescer no ambiente cristão, de negligenciar o culto congregacional, possivelmente seu filho vai ser assim, ou o filho do seu filho vai ser assim também. Ok? Nesse tempo, a igreja de Cristo será uma igreja de mártir, ou seja, vai ser uma igreja onde as pessoas irão experimentar a morte no governo do anticristo. Hoje, muitos cristãos já experimentam a morte por seguir a Jesus Cristo. Em países como, por exemplo, China, Coreia do Norte, Nigéria, os países onde prevalece ali a cultura muçulmana, o islamismo, certo? São pessoas que sofrem por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Ok? Então, continuando, a igreja preferirá a morte, a apostasia. Ela vai preferir a morte do que o abandono da fé. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Apocalipse 12, 11. Então perceba que notícia boa. Eles o venceram, certo? Eles o venceram, ok? Então aqui já dá a ideia que o povo de Deus venceu. Mas venceu quem? Venceu o anticristo. Então a igreja vence, certo? A igreja vence sobre o anticristo. Venceu pelo poder de quem? Pelo poder do sangue do Cordeiro. Certo? Pelo poder do sangue do Cordeiro. Mas não venceram uma batalha física, elas venceram uma batalha espiritual. Elas não amaram a própria vida diante da morte. Então são pessoas que vão preferir morrer do que adorar a Satanás e do que adorar a besta. Vão preferir morrer do que aderir à marca da besta, ao sistema da besta. Certo?
São pessoas que não amarão a sua própria vida. Então são pessoas ali que diante do anticristo vão ainda receber a proposta para adorá-lo, para que não sejam mortos, e elas não irão desejar isso. Elas irão preferir a morte, serem executadas. Ok? Se Deus permitir que a nossa geração passe pela perseguição do anticristo, Ele mesmo nos capacitará para enfrentar a opressão, perda e morte. Essa força ela não vem de dentro, ela vem de Deus. Então você fica imaginando, será se realmente eu conseguiria preferir a morte ao negar a Cristo, ali no momento de tensão, no momento ali realmente de opressão? Será que eu conseguiria rejeitar o anticristo e abraçar a morte, ser executado, ter a cabeça decapitada, ou em praça pública receber um tiro diante das pessoas? Eu tenho certeza que com o poder do Espírito Santo a gente irá preferir ali ter a cabeça decapitada ou ser executado em praça pública do que adorar o próprio anticristo, porque Deus é quem nos dá essa força. O crente nominal, aquele que só vai para a igreja, mas que nunca teve um encontro com Cristo, o crente nominal ele vai fugir da morte. Ele vai se render ao dragão e ao anticristo, porque o seu nome está no rol de membros, mas não no livro da vida. Então, aquele que tem o nome só no rol de membro e não no livro da vida, esse vai adorar a besta. Esse vai ter a marca da besta. Ok? Que na verdade aqueles que não seguem a Cristo já têm a marca da besta, como a gente já aprendeu. Certo? O que acontecerá com os seguidores do anticristo? O que vai acontecer com aquelas pessoas que seguem o anticristo? Então aqui, continuando, serão condenados. Tessalonicenses 2, 10 ao 12. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo. Então, o anticristo, ele fará todas as formas de engano para aquelas pessoas que estão perecendo sem a verdade de Cristo, porquanto rejeitaram o amor à verdade, que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia o poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Então, o próprio Deus os entrega àqueles que eles tanto procuraram. A mentira, o amor às coisas a esse mundo. E Satanás, através do anticristo, vem e oferece tudo aquilo que eles procuraram nessa terra. Então, tudo que a besta faz está sob o controle de Deus. E só ocorre com a permissão dele. Falou aí, né? Deus lhes envia o poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Então é o próprio Deus que envia, é o próprio Deus que está por trás de tudo. Então Satanás só vai até onde Deus permite. E sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. A pior coisa que Deus pode fazer na vida de uma pessoa é entregar essa pessoa a ela mesma, às suas paixões, às suas vontades, aos seus desejos. E isso Deus está fazendo com aqueles que não querem a Cristo Jesus. Deus lhes envia o poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos aqueles que não creram na verdade. É o próprio Deus que envia o poder sedutor através do anticristo. O que acontecerá com o anticristo? Cristo o matará, segundo Tessalonicenses 2,8. Já está decretada a sua derrota. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá com a manifestação da sua vinda. Então, ele fala que Cristo o derrotará
com o sopro de sua boca, dando a entender que Cristo não vai fazer esforço para derrotar o anticristo, para derrotar Satanás. Não há uma luta, uma batalha entre Cristo e Satanás. Cristo é muito maior. Cristo derrotará com o sopro de sua boca. Ele não fará esforço algum para derrotar o anticristo. E o destruirá com a manifestação da sua vinda. Então, o anticristo se manifesta, ele vai oprimir a igreja, Cristo volta e derrota o anticristo, juntamente com Satanás. Ele será lançado no inferno. O diabo foi lançado no fogo, no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Apocalipse 20, 10. Então, o diabo ele será lançado com a besta e com o falso profeta no lago de fogo, e eles serão atormentados de dia e noite para todo sempre. Então, o falso profeta aqui é uma pessoa que vai se manifestar no governo do anticristo e que vai ali ser uma espécie de líder religioso que vai promover o culto a ele. Certo? Então, eles serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Que dá uma ideia aqui de que a alma ela não é aniquilada, certo? A pessoa ela vai existir para sempre, ok? Ali sendo atormentada no inferno, certo? Então não tem aquela ideia de aniquilação da alma, de extermínio da alma, da inconsciência da alma, não. Elas serão atormentadas de dia e de noite para todo sempre. Características gerais do anticristo encarnado: governo universal, ele é carismático, então vai ter um governo universal, carismático para os seus seguidores. Ele promoverá um culto a si mesmo, perseguirá aqueles que não o adorarem, e ele tem um poder limitado, ele só vai até onde Deus permite, porque na verdade é Deus que concede poder para ele. Então a pergunta que fica é: podemos afirmar categoricamente que o anticristo já se encarnou? E aí, o anticristo já se encarnou? Já tem um homem que é o anticristo desse mundo, ou já teve? É muito perigoso você afirmar que o anticristo já se encarnou em uma pessoa. Porque nós não temos uma pessoa no mundo, ou nunca existiu no mundo, um governo universal que promove um culto só a si mesmo, que persegue aqueles que não adoram. E, nesse caso, você vê isso em alguns imperadores, certo? Ao longo da história da humanidade. Só que Cristo fala que quando o anticristo se manifestar, ele virá para destruí-lo. Então já se passou vários anos da manifestação de vários imperadores com características parecidas às características do anticristo, mas Cristo nunca veio. Por que eles nunca veio? Porque esses imperadores não eram de fato o anticristo encarnado. Eles eram apenas um prenúncio do governo do anticristo, uma sombra do governo. Certo? Então é perigoso, por exemplo, afirmar também que o papado romano é o anticristo, porque eles não têm um governo universal. E muitas vezes eles não promovem um culto a si mesmo. E eles não perseguem aqueles que adoram a Jesus. Eles não perseguem, eles não oprimem. Então, não tem como a gente afirmar que o papado romano é o anticristo. Como, por exemplo, também Hitler. Hitler não teve seu governo universal, certo? E Cristo não voltou depois da manifestação de Hitler. E o próprio Hitler se matou. Então, não foi Cristo quem o matou. A Bíblia fala que Cristo, com os sopros de sua boca, vai derrotar o anticristo, com a manifestação da sua vinda. Então, Cristo primeiramente tem que voltar e destruir o anticristo, para que ele seja destruído, tá ok? Então, para concluir, sequência escatológica, ou seja, qual é a sequência dos acontecimentos dos últimos dias, ok?
Primeiramente vai ocorrer o princípios das dores, ou já está ocorrendo. Marcos 13, do 5 ao 13, os princípios das dores são manifestados com falsos profetas, guerras, terremotos, fome, epidemias, perseguições e apostasia. Então, tudo isso já está acontecendo. Nós já estamos vivendo os princípios das dores, mas ainda não é o fim. Qual é o próximo evento escatológico? A encarnação do anticristo. Todo o princípio da dor, ele pavimenta o caminho para a encarnação do anticristo, ou seja, para o nascimento, para a manifestação do anticristo. Quando vocês virem o abominável da desolação, ou seja, o abominável da destruição, ou o sacrilégio terrível, sacrilégio é aquele que destrói, que se levanta contra o sagrado, quando vocês virem esse homem situado onde não deve estar, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Marcos 13, 14. Então aqui é um sermão escatológico de Jesus, onde ele traz uma profecia da destruição de Jerusalém, e dentro dessa profecia há a profecia do anticristo, ou seja, a profecia da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo está relacionada com a vinda do anticristo. Então, Cristo fala aqui. Então, quando o anticristo se manifestar, aí vai manifestar também a grande tribulação promovida por ele. Que é que Jesus diz em Marcos 13, 19. Serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, e nem jamais haverá. Então, a grande tribulação ela terá início no governo do anticristo, e a igreja vai passar pela grande tribulação. Se nós estivermos vivos, quando o anticristo se manifestar, nós também vamos passar pela grande tribulação e, nesse caso, durante o seu governo. Então, essa grande tribulação, nós já vivemos em tempos de tribulação, mas como Jesus afirmou, essa tribulação nunca houve desde que Deus criou o mundo e nem jamais haverá. Então, Cristo falou sobre isso relacionado com a destruição do templo de Jerusalém. Só que perceba que essa profecia não está relacionada só à destruição do templo de Jerusalém. Ela aponta para o governo do anticristo. Ok? A volta de Cristo. Então vem a grande tribulação, depois nós teremos aí a volta de Cristo. Então perceba aí a sequência dos eventos escatológicos. O princípio das dores, nós já estamos vivendo. O anticristo vai se encarnar. Vai ter a grande tribulação promovida por ele, perseguição à igreja. E com essa perseguição, Cristo volta e o mata. Naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará mais luz, então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Marcos 13, 24, 26. Cristo volta para julgar as nações e estabelecer o seu reino. Então, quando o anticristo se manifestar, se prepare, porque Cristo está voltando. Ele voltará e vai o matar e buscar então a sua igreja, vai julgar as nações e estabelecer o seu reino pelos séculos dos séculos. Que Deus então possa abençoar a sua vida e que nós, como igreja de Cristo Jesus, possamos nos preparar então para esse terrível dia, para essa grande tribulação e para a volta do Senhor Jesus Cristo. Se não estivermos vivos, que possamos então preparar a nossa geração, a geração posterior à nossa. Que Deus o abençoe. Esse é um exercício para você fazer em casa, tá bom?